para esta obra, Pai. Abençoa teu filho, Pai. Abençoa esta igreja, Pai. Porque o Senhor se faz presente aqui, meu Pai, nesse lugar, ó Pai. O Senhor se faz presente, ó Pai, nesse lugar, ó Pai. Shabanai cantaranavas. Shabanai cantaranavas. Shabanai cantaranavas. A glória da última casa, filho, será maior que a da primeira. Será maior. Não se preocupe. Estou eu preparando tudo. Estou eu preparando tudo. Porque a glória da última casa será maior que a da primeira. Estou eu preparando. Chama-na e canta. Um campo. E esse campo tem pastos verdejantes. E este campo, chama-na e canta, tem frutos. E são frutos novos. E são frutos que vão dar fruto para o reino. Por isso, levanta a tua cabeça, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. Estou eu preparando. Estou eu preparando coisas novas. Muitos acham que isso vai se acabar. Não vai não, chamada em canto. Porque eu estou preparando um tempo novo. Nós vamos ficar surpresos diante daquilo que vai vir para as mãos desse homem. Eu vou entregar. Queira o inferno ou não, queira aqueles que se levantam ou não contra esta obra, eu estou preparando tudo. Estou eu preparando. Homem, vou eu te colocar diante de um grande Shamanai canta. Tu vais Shamanai canta se alegrar diante disso que eu vou fazer. Pai, abençoa teu filho. Aqui entrega ao Pai ele nas tuas mãos. Que ele venha ser um atalaia nesta noite, ó Pai. E quem crê diga amém. Oi. Amém? Quem quer ouvir a palavra? Não, sério mesmo. Quem quer ouvir a palavra? Posso mandar, José? Só tu mesmo, José, para fazer me alegrar. Amém? Abra sua Bíblia aí, irmãos, por gentileza. Meu Deus, eu nem marquei. Jesus, desmarquei com tudo. Mateus capítulo 26. Mateus 26, 39. E depois Mateus 27, do 40 em diante. 26, 39. Você pode ficar sentado mesmo. John, meu câmera, vá ali para a câmera. Vá para a câmera, John. Dá uma pausa aí para mim, Joãozinho. Soltou aí, John? Direitinho? Abra sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Soltar o de casa hoje, nós vamos comer Bíblia, amém? Mateus capítulo 26, versículo 39, depois vamos para o 27, diz assim: e adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Vá para o 27. Mateus 27. Versículo 45 em diante. Versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja e esmolou em um vinagre e pondo-se numa haste e deu-lhe de beber. E os outros porém disse: deixa, vejamos se Elias vem salvar. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o seu espírito. Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, do alto a baixo. A terra tremeceu e as rochas partiram. Os sepulcros se abriram. Muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Só relembrando, irmãos, logo no dia 9 de fevereiro vai ter o nosso café da manhã. Vai estar aqui muita visita, muita gente diz que vai participar. E eu quero fazer um grande café da manhã com organização, né? Vai ser tudo organizado para que as visitas que vão estar aqui, para que não possa falar mal da gente, né? Vamos ter 2 intervalos, né? Vai ser aquela chegar aqui, encher o pratinho, 2 pedaços de bolo, 2 sanduíches, 2 copos. Não vai ser assim não. Vai ser tudo organizado. Vai ser tudo organizado. Amém? E irmãos, nessa programação nós vamos ter 2 pregadores. Nós vamos ter 2 pregadores. Vai estar o cantor Helmut, que teve aqui no culto da virada. Vai estar um casal de levita. Vai estar a Rafaela. E na primeira parte do evento, vou colocar a Yara para dirigir. Samuel vai ficar na segunda parte. E eu peço aos irmãos que se congregam conosco, que 7 horas, irmão, já esteja aqui, para a gente organizar as coisas, tá bom? Que é para quando a visita estiver aqui, a gente ainda, isso, a gente não. 8 horas, irmão, já tem que começar, né? 8 horas a Yara já tem que pegar aqui e dirigir. Vou passar a programação para os 2. E eu creio, irmão, que a glória de Deus vai descer. Segunda parte vai ser o pastor Pedro de Paulo. Deus usa ele tremendamente na unção, viu? Deus usa ele tremendamente. E eu creio, irmão, que o banquete vai ser grande, né? Eu quero aqui, irmão, um bolo. Eu quero no mínimo uns 3 tipos de bolo: bolo de chocolate, bolo mole, né? Uns 3 assim diferentes. Bolo de milho. Quero coisa chique, nada de, não, cuscuz que não pode faltar, viu?
uns coisinhos com ovo, né? Vamos ver se a gente compra uns 30 a 50 carioquinha, viu? E eu creio que vai dar certo. E a glória do Senhor vai ser derramada. Irmãos, não coloque obstáculos, estejam aqui, tá bom? 8 horas já o culto já é para começar. Por quê, irmão? Porque 9 horas para 9h15 já é para entrar o intervalo do café. Aí o intervalo vai ser mais ou menos umas meia hora, 10 horas volta, já para a segunda parte. Meio dia a gente vai sair de pança cheia, irmão. Ai, pastor, eu não fiz almoço. Meu irmão, tu vai comer tanto. Tu vai comer tanto que não tem desculpa. Tem, José? Viu, José? Não trabalha no domingo. Se vai, pastor, eu gosto de dormir. Dorme 7 horas da noite do sábado. Quer passar acordar no domingo bem cedinho e participar do evento. E se der certo, José, eu não coloquei na programação porque eles não deram a confirmação. Mas eu gostaria muito dos levitas que participassem. Viu, José? Tenta trazer eles para a gente colocar eles na primeira parte da programação. Viu, José? Tenta fazer isso. Você não perde nada, amigo. Tá bom? Então, irmãos, tá tudo certo. Nós vamos correr atrás. E eu sei que Deus vai abençoar. Amém? Hoje é o nosso culto do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me deu uma palavra. Hoje eu estou assim meio amanhecia, na fim da tarde para agora. Bateu uma tristeza grande em mim, irmão. E o Satanás, às vezes, quando ele vem para derrubar, eu fui engomar minha melhor blusa social, José, aquela que não se amassa. Esqueci de regular o ferro e a blusa pegou fogo. Blusa mais de... Na época eu paguei, acho que foi R$150 a blusa. Eu, Jesus, eu já não tenho. Aí eu fiquei calado, não, porque aí eu já sei que é o diabo querendo me derrubar, né? Minha mãe mandou entregar isso daqui para Simone, a mãe de Samuel, meu irmão. Minha mãe foi para o presídio, né? Trouxe outro tapete para a gente botar aqui no altar. E eu creio que Deus vai abençoar a vida do meu irmão. E na próxima, Yara, eu vou lhe abençoar com qualquer item. Próximo item que o meu irmão mandar, vai ser seu. Não, lá no presídio não tem outra coisa não. Ou aprende, né, José? Não tem outro não. Vamos aqui para a mensagem, irmão. Eu quero abordar assunto aqui. Deixa eu entrar na introdução. Essa semana, irmãos, foi muito puxado para mim. Eu estou fazendo reunião de libertação na sexta-feira, né? Para aqueles que falam coisas que não falam aquilo que não sabe, né? Estou no trabalho de libertação na sexta-feira. Muitos milagres já aconteceu, muitos, né? Sobrenatural mesmo, daquelas bravas, José. Aí os crentes de lá não tem um costume que eles vão fazer, chora, ficam assombrados, né? O Samuel já participou. Toda sexta-feira nós estamos lá e o nome do Senhor está sendo exaltado. E, né, as ovelhas que a gente vai ganhando lá, alguns deles, a maioria deles vão estar aqui, né? Logo, logo vão fazer parte do nosso rebanho. E creio que Deus, que o Senhor, Ele é fiel. Essa mensagem que eu quero trazer aqui, irmão, é mais pro lado do conhecimento. A gente precisa de atenção para você poder entender. E o Senhor me deu essa mensagem quando eu fiz o cartaz. Quando eu coloquei assim abaixo, no meio do cartaz, eu coloquei uma frase com relação à cruz. O que a cruz fez por você, mais ou menos isso, não é isso? Foi isso? Foi isso?
que a cruz fez com você. Então, irmão, eu sei que eu tenho a minha visão e o meu conhecimento. Eu não aprovo esse negócio de símbolo de cruz dentro de igreja, porque símbolo de cruz é um símbolo romano e é um símbolo de maldição, é um símbolo que relaciona a morte. E eu não concordo, irmão. E hoje a gente vê alguns pregadores famosos, né? Então, igual padre, né? Os pregadores com a cruz, sem uma imagenzinha de Jesus. Mas é cruz, irmão. Eu não aprovo, entendeu? Porque quando você anda com qualquer símbolo de cruz, você está atraindo algo negativo. E o símbolo da cruz não é um símbolo judeu, não é, é um símbolo romano. Entendeu? Símbolo da cruz na prática era o quê? Era o local de morte. De morte. Mas o que é que a gente podemos entender? O que é que a cruz lhe deu? O que é que a cruz lhe deu? Olha uma coisa interessante. Para a cruz poder chegar até nós, houve um processo. E você tem que aprender uma coisa. O processo da cruz vem lá de Gênesis. E você tem que aprender uma coisa. Quando Jesus fala, quando Jesus promete algo para nós, Ele não revela o processo. Não revela o processo. Tem algo que o Senhor está pedindo aqui. Davi, tem uma coisa aqui. O Senhor está pedindo para te sentar aqui, Davi, na frente. Pode sentar, Davi, aqui do lado do John. Olha uma coisa interessante, irmão. A cruz, ela vem de um processo já no período de Gênesis, que o próprio Deus falou para aquelas três pessoas, para a serpente, para Eva e para Adão. E o que foi que ele disse? Que da entranha da mulher ia nascer um quê? Que ia pisar na sua cabeça. Você ferirá o calcanhar. Então, irmão, eu sempre falo que o nosso Deus, às vezes ele fala muito por enigma. E se a gente não tiver um equilíbrio mental, às vezes nós acabamos perdendo o equilíbrio. Quando às vezes na nossa visão a gente acha que é o fim, sem você saber, é aí que é o início do processo. Por quê, irmão? Por quê? Porque eu acredito assim, que o Deus, Ele sendo Deus, tem coisas que Ele não revelou para o seu filho. Isso é uma hipótese minha. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. Mas pastor, mas a Bíblia diz, pastor, que o próprio Senhor Jesus, quando vai falar com Filipe pede para mostrar o Pai, e Jesus não diz que eu e o Pai nós somos um? Parece contraditório, não é o que eu estou falando? Parece. Só que não é contraditório.
Só que não é contraditório. Se você observar os 27 livros do Antigo Testamento, você não vê os profetas especificando como era que ia vir a salvação. Não especifica. Embora que Jesus ele seja o mesmo Pai, o mesmo Espírito Santo, mas Deus como Pai tem coisas que Ele não revela. Mas por que, pastor, que você está narrando e dizendo isso? Porque se você observar, parece contraditório. Esse versículo 39 de Mateus 26, Jesus ele vai para onde? Para o monte orar. Como é o nome do monte? Cadê os teólogos? Me ajudam. Como é o nome do monte? Getsemane, que significa prensa do óleo. Você sabe o que é uma prensa? Você sabe o que é uma prensa? Hoje aqui no nosso país é como se fosse aquelas máquinas de colocar cana de açúcar e prensa a cana até sair o caldo. O nome daquele monte era chamado o quê? Prensa do óleo. Qual era o óleo que era exprimido daquele monte? O azeite. Só, irmãos, que Jesus como judeu, ele foi 3 vezes orar durante a noite. 3 vezes. No período de intervalo. 3 vezes orar. Por que eu estou dizendo para a igreja que parece contraditório, Josué? Porque Jesus, antes de ir para o monte, ele tem uma conversa com os discípulos. E que ele vai falar o quê? Lá no livro de João, que era preciso o quê? Nascer de novo. Aí o que é que Filipe vai dizer o quê? Senhor, né? E nessa conversa estava até Nicodemos também. Até Nicodemos. E Nicodemos era o quê? Nicodemos era um rabi, um mestre da sinagoga. E o próprio Nicodemos também, ele vai perguntar o quê? Senhor, como pode o homem nascer de novo? Ele pensava que tinha que voltar para a barriga da mãe. Então, irmão, por que eu estou dizendo aqui que parece contraditório, mas não é? Porque Jesus avisa para o discípulo que ele ia morrer e que ia ressuscitar no 3º dia. Se ele sabe que ele ia morrer e que ia ressuscitar, e por que ele vai para o monte pedir o Pai? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Não parece, Josué, contraditório? Como é? É a mesma coisa, um exemplo. É a mesma coisa daqui o Davi chega assim. O Davi chega para mim e diz assim: pastor, ali tem um emprego para o senhor muito bom, o senhor vai ganhar 5 mil por mês. E eu digo assim: será, Davi? Eu vou. O Davi, ele sabe por quê? Porque ele já foi. Mas aqui Jesus, ele mesmo sendo o Pai, e por que é que ele vai pedir o Pai para passar dele esse cálice? Porque parece, irmão, estranho. Por isso, irmão, que
Senhor, me dá aqui na palavra que Deus, como Pai, tem coisas que Ele não revela. Se você observar nos livros antigos, quando Deus chegou para Abraão, disse o quê? Abraão, sai da tua parentela. Eu vou te fazer tu para ser pai de uma grande nação. Foi só isso que Deus falou. Mas Deus revelou o processo. Deus falou o processo. Olha os perigos por onde Abraão passou. O povo de Abraão passou fome, teve que ir para o Egito. Os pastores de Abraão brigaram contra os pastores de Ló. Abraão tinha casado com uma esposa estéril. A própria esposa mandou Abraão ter relacionamento com outra mulher. E nisso daí nasceu Ismael. Então, querido, é a mesma coisa. Embora que Jesus ele seja o mesmo pai, mas ele está na posição de filho. Porque nós temos que aprender uma coisa, que Jesus ele não estava como Deus. Não. Ele não estava como Deus. Embora que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele estava como homem de carne e osso. Se você for ler lá nas epístolas de Pedro, Pedro ele vai dizer: aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne é anátema. Paulo também fala: Jesus, embora que ele era o Filho de Deus, mas ele veio à terra em carne e osso, e ele não estava como Deus. Se você observar os milagres que ele fez, ele sempre ia orar. E ele dizia o quê? Pai, ia pedir o Pai, para que o nome do Pai fosse o quê? Glorificado. Justamente. Jesus ele estava como homem. Agora tem alguns teólogos que a gente temos que tomar cuidado. Por quê? Principalmente naquela ali da região da Europa, os europeus, que dizem que foi descoberto no livro do Código da Vinci. Vocês já viram? Que os franceses é descendente de Jesus, por intermédio de Madalena, e que foi encontrado, os pesquisadores encontraram, descobriram através do DNA. Então, irmão, a gente temos que tomar cuidado com isso. Por quê, irmão? Porque, embora que Jesus fosse um homem, mas ele não nasceu no pecado. Embora que ele fosse um homem igual a nós, ele não pecou. Aí tem alguns teólogos que dizem o quê? Que Jesus tinha relacionamento com Madalena, né? Que Jesus, não sei se vocês veem meu podcast, é uma heresia grande. Jesus não podia ver mulher que ele... Aí qual é a base que ele vai dizer?
que o Senhor, ele sofreu as mesmas paixões que nós. Já pensou, meu, que Jesus fraco é esse? Não pode ver uma mulher bonita que ele já está. Meu irmão, é heresia por cima de heresia. Jesus, ele nasceu da barriga de uma mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Porque se fosse gerado por José, ele nascia em pecado. Mas como ele foi gerado pelo Espírito Santo, então ele já nasceu santo. Se foi gerado, se o Espírito Santo colocou ali os óvulos e gerou aquele feto, então aquele feto era o que? Santo. Santo. Então, irmão, os milagres que Jesus fez, não foi ele usando a sua divindade de Deus. Não foi. Jesus, ele fez os milagres através do Espírito Santo. E o que foi que ele disse? As mesmas obras que eu faço, vós também podeis fazer, e até maiores do que eu faço. Jesus, como homem, ele andou sobre as águas. Jesus, como homem, ele acalmou a tempestade. Jesus, como homem, ele foi o homem dos milagres. Eita glória, Senhor. Quer uma coisa interessante? Se você ver lá a história, quando Jesus vai lá para Gadara, tem gente que pensa que ali as entidades está falando com Jesus, o homem. Não. As entidades estão falando com quem? Com Jesus Cristo, Espírito. Não Jesus Cristo, homem. O que é que a entidade vai dizer? Tu viestes aqui nos atormentar antes do tempo. Os demônios estavam falando com quem? Com Jesus, alma. Então, irmão, porque eles sabiam que aquele homem ali era Jesus Cristo, Filho de Deus. Quer aprender uma coisa? Uma certa vez eu tinha essa curiosidade, sabe, Josué? Como é que os demônios conseguem identificar um cristão que está no pecado? Aí eu tive que assistir uma entrevista dos maiores macumbeiros daqui do Brasil, que é homossexual. Aí ele falando, você sabe como é que a gente identifica quando aquele cristão está sem a luz? No mundo espiritual, os demônios veem a luz de Cristo na tua vida. Eles veem a luz de Cristo. Então, querido, o que é que você tem que entender?
O Senhor, Ele tem promessa nas nossas vidas. Ele tem coisas grandes para nos entregar. Mas aprenda uma coisa: se Deus não revelou para o próprio Filho dele o processo da cruz, por que é que Ele vai revelar o teu processo de salvação? Por que é? É que nem na linguagem daqui do cearense, o nosso Deus Davi, Ele não dá nó. Como é? Me ajuda, Iago. Ponto sem nó, tá certo, José? O nosso Deus não dá ponto sem nó. Não dá, irmão. Ele é o que? Ele é estrategista. Ele é estrategista. Então, irmão, sabe por quê, irmão? O que é que eu quero que você aprenda? Todo cristão, ele tem que passar pelo processo da cruz. Vocês viram aquela passagem na Bíblia? Quando Jesus estava vindo para Jerusalém, e Ele parou os seus discípulos no meio do caminho, e Ele falou: a hora está chegando, quem quiser seguir a mim, pega a tua cruz e siga. Certa vez eu vi um teólogo falando mais profundo com relação a esse versículo. Jesus, ele perguntava para os discípulos: vocês estão prontos para morrer? Vocês podem voltar, mas se vocês estão prontos para morrer, pegue a sua cruz e siga. Se você é cristão de verdade, não deixe de carregar a tua cruz. Não deixe. E esse processo da cruz é um processo árduo. Por quê, irmão? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele estava procurando um meio de não passar pela cruz. E nem todo mundo vai chegar até a cruz. Você já viu aqueles desenhos evangélicos que tem a formiguinha carregando a cruz? Já viu, José? Aí a formiguinha, para diminuir o peso da cruz, vai lá e serra. E ele continua andando. Aí ele vai lá e serra umas 2 vezes. Aí lá na frente ele vai encontrar um abismo. A outra formiga que carregou a cruz por completo, joga a cruz e ele usa como ponte a cruz. Aí o outro que cerrou a cruz, quando vai colocar a cruz cai no abismo. E ele fica sem poder atravessar. Ah, irmãos, é um desenho de ficção, é. Mas isso é uma realidade. Esse processo da cruz, existem vários processos em área da nossa vida que nós temos que passar. Qual foi o primeiro? Primeiro foi o pai dele não revelar para ele, o pai ficar calado. Segundo, se o primeiro é a mesma coisa, o pai do Josué chega assim para ele: ô Josué,
Quer um apartamento com piscina? Quer morar ali no Aquiraz? Dizia o Beach Park, no meio dos ricos. Aí o José vai dizer para ele: quero, pai. Pois filho, pois tu vai ter que ir a pé até o Aquiraz. Tu vai pegar esses caminhos aqui. Aí o Josué vai enfrentar o que, irmão? Bala, faca, passar por assalto. Vai ter que correr para não morrer. Igualmente, irmão. Tu já pensou, irmão? Se o pai de José vai dizer assim: filho, eu vou te dar uma casa lá no Aquiraz, mas tu vai ter que passar por isso. José vai querer? Não, eu prefiro morar no meu barraco velho mesmo. Para eu morrer? Não. Igualmente o Senhor. Igualmente o Senhor. Filho, tu vai ter que carregar a cruz. Tu vai ter que carregar a cruz. Só o que, irmãos? Só que Deus não revelou o processo da cruz. Não tem dor maior, irmão, do que o camarada carregar a cruz e não ter o apoio do Pai. Segunda coisa que Jesus Cristo teve que passar: aqueles que andaram com Ele durante 3 anos foram os primeiros a dar as costas para Ele. Uma coisa, irmão, uma coisa. É a mesma coisa, o José tem um monte de amigo. O José diz: pô, mano, tô desempregado, não tem nada lá em casa. Aí o cara na frente de José: não, vai dar certo, tu vai sair dessa. O que eu puder fazer por ti, eu faço. Aí José chega lá na casa do amigo dele: ô, pode dar um pacote de leite para minha filha, tá precisando? Ô, cara, tem não. Aí o José sai: eu vou dar leite para um vagabundo desse, né? Te vira, para quem fez, botou o menino no mundo. Jesus, ele passou por isso, irmão. O que foi que os discípulos disseram? O que foi que o Pedrinho falou? Que quando disse que a hora dele estava chegando, o que foi que ele disse? Que ele não ia abandonar. Se fosse possível, morreria com ele. E o que foi que o Pedrinho falou mais? Não o Pedrinho, o dono do prédio, mas o Pedro, Simão Pedro. O que foi que ele disse? Senhor, eu não vou deixar você passar pela cruz. E o que foi que Jesus disse? O que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Sabe o que é que a gente aprende com isso, Davi? Vai ter pessoas, Davi, que vão querer interferir de você carregar a cruz. Vão querer. Vai querer dizer: ô, Davi, se lembra não que a tua vida era melhor? Sai dessa paranoia de ser crente, cara. Tu agora fica cantando, fica orando. Sai dessa. Aí o que é que nós temos que aprender com o nosso Jesus? Ele diz o quê? Para trás de mim, Satanás. Temos que tomar cuidado, irmão, com aqueles que dizem que é seu do nosso amigo, mas eles podem ser arma de o diabo usar para querer impedir de você carregar a cruz. Vocês sabem quantos quilos Jesus carregou aquela cruz? Certa vez eu vi os historiadores procurando a madeira da época.
A cruz, irmão, pesava quase 180 quilos. Quase 180 quilos. Gerava em torno de 150 a 180. Madeira, zona pesada. Só o prego que Jesus foi pendurado na cruz, o prego tinha em torno de uns 15 centímetros. Uns 15 centímetros. Deixa eu te dizer uma coisa. Falo para você que está aqui, Davi, Josué. Eu sei, irmãos, os irmãos que estão aqui conosco. Eu sei que Satanás, ele oferece 1000 utilidades para você deixar de carregar a cruz. Mas deixa eu falar uma coisa. Não desista de carregar a tua cruz. Você pode dizer assim: Senhor, eu estou ferido. Eu não sei se vou conseguir carregar a cruz, mas vai aparecer um sirineu. Glória a Deus, glória a Deus. É o velho. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: não deixa, Davi Andrade, de carregar a tua cruz. Embora com os defeitos que você tem, mas Ele sabe dos defeitos que você tem. Mas Ele está dizendo para você nesta noite: não deixa de carregar a tua cruz. Não deixa, Josué, de carregar a sua cruz. Embora com seus defeitos, carregue a sua cruz. Glória a Deus. A cruz, ela vai te gerar benefício. Vale a pena a gente carregar a cruz. Vale a pena a gente carregar a cruz. Jesus, ele carregou uma cruz que não era dele. Segundo os historiadores, aquela cruz que Jesus carregou não era dele. A medição da cruz era para outra pessoa. Cadê os bons de história? Quem era que ia morrer naquela cruz? Eita! Tu tá lendo Bíblia? Ou tá assistindo novela? Revela aí, José. É Bíblia? É Bíblia. Aquela cruz que Jesus carregou era para quem? Barrabás. Barrabás, ele tinha uma estatura maior do que a de Cristo. Você já viu nos filmes, até mesmo na palavra, quando Jesus foi pendurado, os ossos dele se deslocaram. Por quê, irmão? Porque os soldados tiveram que esticar o seu corpo para poder pregar. Por quê, irmão? Porque aquela cruz não era dele. Sentido figurado, sentido espiritual. Jesus carregou uma cruz que não era dele. Talvez você também possa carregar uma cruz que não é sua. Eu sei que a caminhada até o Gólgota é uma caminhada longa que parece que não tem fim. E eu sei que nessa caminhada vai ter pessoas debochando. Quantos não vão dizer: olha aí o crente, olha aí o crente que não muda de vida, sai dessa vida, crente. Jesus, quando estava caminhando por Gólgota, carregando aquela cruz, Jesus foi debochado, irmão. Quando ele cansou, apareceu um sirineu.
Segundo a história, Cirineu era um descendente da África. Era um negro. Carregou a cruz de Cristo. Eu já vi alguns historiadores falando que quando Cirineu voltou para o seu país de origem, ele voltou satisfeito, porque a cruz que ele carregou, ele sentiu algo diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você possa estar aqui na mentalidade de achar que não vai conseguir carregar a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Fica tranquilo. Vai aparecer um Cirineu para te ajudar. Mas não desista de carregar a cruz. Não desista. Mas pastor, o senhor falou, pastor, qual é os benefícios da cruz? Você quer? Quer ouvir? Por causa da cruz, Jesus te deu autoridade. Por causa da cruz, vai pegando aí, ó, tudo de cabeça. Por causa da cruz, você tem o direito à vida eterna. Por causa da cruz, por causa da cruz, os teus pecados são perdoados. Por causa da cruz, você tem autoridade sobre os demônios. Por causa da cruz, as tuas vestes que estavam manchadas com sangue, elas são purificadas. A cruz, ela te dá um monte de benefício. Por causa da cruz, você vai andar com Ele. Mas o Senhor está falando aqui nesta noite: não desista da tua cruz. Não desista da tua cruz. Deixa eu abençoar a tua vida com a oração. Fica de pé. Alguém está com a harpa cristã aí, tá? Tá? Bota aí, playback aí, Samuel. 545 da harpa cristã. Rude a cruz. Eu acho que é essa, não me falha a memória. 545 da harpa cristã. 291. É o 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu. 200 e quê, John? 291 da harpa cristã em playback, com legenda. Que esse 45 é porque ele vive, né? Que é isso aí. Chuva. Fique de pé. Conhece, Davi? Conhece, Davi? Vou aprender comigo. Pega aqui o microfone, Davi. Vamos lá? O de cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de
vergonha e dor. Mas contém essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vem aqui, Yara, louva mais eu. Vem cá. Vem cá. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus. Vamos entrar em oração. Vamos lá. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vai John Wayne, vai João Lucas. Se eu amo até morrer, se eu amo minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Oh, se eu amo da cruz, até por ver eu a vou, levarei minha cruz, até por uma coroa e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos lá, profeta. Se eu amo a mensagem até morrer, eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
quê? É por uma coroa trocar. Fecha teus olhos. Volta aí esse fogo aí, Samuel. Volta aí essa harpa aí. Bota a mão no teu coração. Deixa eu fazer aqui uma oração na tua vida. Jesus, quero te agradecer, Pai, pelo Senhor ter morrido na cruz. Por causa da sua morte, Pai, nós podemos ter o direito à salvação. Por causa da tua morte na cruz, Pai, nós temos o direito, Pai, a ir morar no céu. Pai, eu sei, Senhor, que não é fácil, Senhor, carregar a cruz, mas ajuda, Senhor, eu carregar a minha cruz. Coloca um sirineu, Pai, para me ajudar, Pai, a carregar a cruz. Não deixa, Senhor, que nós venhamos desistir, Pai. Oh, rebarabashi de canta, nereba que terei canaralavashi, anerebarabashi de canta lavachá, irimi canterei canalavashi, canterei mi canalavachá, canterei canalavachá. Biri cantere canalavashi, cantai-me e analavasha, que te canalavashi, biri cantaralavashi, anai devashi de canta, erei me canta lavasha, edei me canta lavashi, akitei canalavashi. Canterei e canalavashi. Aleluia, Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Senhor. Desce. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Desce com teu poder. Vai adorando, vai adorando. Renova essa. Não desista da tua cruz. Ajuda a prosseguir, Senhor. Combater o bom combate, Jesus de Nazaré. Ajuda o teu povo a caminhar, Senhor. Ajuda, Pai, para que nós podemos morar no céu contigo, Pai, e desfrutar de todas as bênçãos do céu celestial. Arrecantará na voz, eu levarei todos para mim. Recantará na voz. Ai e todos confessarão que eu sou o Senhor. E cantará na voz, cantará na voz. Voz de São vou dizer, valeu a pena, Pai. E cantará na voz, valeu a pena as minhas lutas. Recantará na voz. Quantas noites eu chorei, quantas noites eu já não aguentava mais, mas tu, Senhor, estava lá. Recantará na voz. Eu estava contigo quando mais ninguém estava. Recantará na voz. Eu estava na tua derrota quando ninguém mais estava. Os teus amigos desapareceram, mas eu fiquei do teu lado. Até mesmo diante da morte eu te livrei. Recantará na voz, porque eu sou Deus. Recantará na voz, que tenho misericórdia. Ainda sou advogado fiel. Recantará na voz, ainda pelejo pela alma de vós. Recantará na voz, para que possam achar o caminho da vida eterna. Recantará na voz, recantará na voz. Em breve todos desfrutarão. Aquele que pelejar, aqueles que pelejarem vão chegar, porque eu ajudarei
aquele de cantaranavais que não querem nada comigo. Eu ainda pelejo de cantaranavais, para que grande dia, quando chegar aquele grande dia, não terão argumento contra mim de cantaranavais, porque nem todos mais são inocentes. Não sou mais inocente. Não desista da tua cruz. Não recantaranavais, mas ainda hoje eu pelejo, eu pelejo para que venha morar comigo na vida eterna, recantaranavais. Muito obrigado, Jesus. Glória comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Dê uma linda salva de palmas.